meu querido amigo, pastor Silas Malafaia. Boa noite, como é que vai? Opa! Boa noite, meu amigo Pavinato, nessa data tão emblemática e especial. Feliz Natal a todos. Eu estava aqui atento às suas palavras e eu espero que o que você falou, né, que você tenha tido uma ceia abençoada nesse dia marcante que é um divisor de águas na história da humanidade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, tá aí com o Dr. Cláudio, e a gente poder bater um papo, conversar sobre esse papel que muita gente não entende, do papel de Cristo, não é? O Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, né? O que ele veio fazer aqui nessa terra. Então, vamos lá, tenho certeza que vai ser bênção. Que eu já vou começar, e não é uma pergunta, não, é um testemunho meu, Cláudio Caivano, sobre o nosso convidado de hoje. Vocês sabem que no Brasil hoje, se a esquerda escreve, não passa pelo crivo de fake news ou não. Se a esquerda escreve, é verdade. Por que eu digo isso? Porque quando a gente que se declara de direita fala qualquer coisa, a gente passa por uma peneira, às vezes muito injusta. Pode deixar nós três, alemão, na tela? Quando a gente abre, por exemplo, a Wikipedia, que é a enciclopédia online que existe hoje, uma coisa que eu descobri é que a Wikipedia é um mar de esquerdopatas que controla. E quando a gente procura por Silas Malafaia na Wikipedia, uma das coisas que a gente encontra, não é uma pergunta, é um testemunho meu, é o seguinte: bastante conhecido pelo discurso de ódio sobre temas como homossexualidade. Eu vou lhes dizer aqui, testemunho, nós podemos ter divergências teológicas, mas um dos amigos que mais me respeita como eu sou é o pastor Silas Malafaia. Não tem vergonha nenhuma de ser meu amigo. Me apresentou para a congregação, eu tive a honra e a alegria de participar de um culto dele aqui na Assembleia de Deus Vitória em Cristo da Moca. Fui recebido com um amor que eu posso dizer com toda certeza a todos vocês, eu nunca fui recebido com tanto amor em nenhuma parada gay do mundo, como eu fui recebido pelos cristãos da Assembleia de Deus, anunciado que fui pelo pastor Silas Malafaia. Então, hoje é dia da gente tirar a fake news de nado, fazer perguntas realmente complicadas. E eu já queria começar fazendo a seguinte pergunta, pastor Silas Malafaia. É célebre a passagem em que Cristo diz: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse trecho do Evangelho, ele foi o trecho através do qual o bispo de Milão, Ambrósio, se valeu para tecer aquela doutrina que foi a doutrina do Estado laico, a igreja o que é da igreja, aos políticos, ao Estado que é dos Estados, e então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E se existe hoje uma liderança religiosa que não tem medo de expor aquilo que acha que seja melhor para a sociedade, essa pessoa é o pastor Silas Malafaia. Como é que você concilia isso? Como é que a religião concilia isso, pastor? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e a sua participação sempre tão incisiva, sempre clara, sem rodeios e papas na língua, sobre o que é melhor para a sociedade através da política. Bem, Pavinato, a primeira coisa que a gente tem que entender é um princípio de interpretação da... A hermenêutica é uma ciência que traz os pontos, como é que você interpreta a Bíblia. A exegese é a ciência da interpretação do texto. Na hermenêutica tem um princípio muito simples, fácil de qualquer pessoa entender. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então,
se você isolar um texto e quiser construir uma doutrina, você é um herege. Toda a doutrina bíblica do Novo Testamento, que é o compêndio teológico, certo? De Cristo para cá, para a igreja, né? Do projeto de Deus para salvar todo homem, o Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para nós. O Antigo Testamento é a construção de como vem a história, o povo judeu, de onde vem o cristianismo, certo? É rico em exemplos e lições de vida, mas não é compêndio doutrinário. Então, texto sem contexto é pretexto para heresia. Você não pode isolar um texto. Então, vamos analisar o texto, tá? O texto aí que você citou. Jesus falou no templo. Jesus estava no templo e ele... Porque tentaram botar uma pegadinha para jogar Jesus contra o império. Quando Jesus declara, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, primeiro, ele está dizendo, você pague o tributo a César e você dê dízimo. Ele está no templo. O que é dar a Deus? O dízimo é antes da lei, na lei e na graça. Então, primeiro ponto é o que Jesus está mostrando, dizendo aqui, ó, vocês... E aproveitou e deu uma lapada nos fariseus hipócritas que nem dízimo davam. Então, ele aproveitou e deu uma em todo mundo. Você paga o tributo a César que você tem que pagar. Isso é, cumpra. E o sentido também é o seguinte, cumpra o seu dever como cidadão da terra e cumpra o seu dever como cidadão dos céus. Esse é o primeiro ponto. Agora, se esse fosse um ponto para dizer que nós não podemos falar nada de política, tá? Eu diria, olha, só tem esse texto, então o texto é abrangente, também está falando de política, mas aí você vai para o contexto. O apóstolo Paulo, ele vai declarar, ele vai falar em Romanos 13:7, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Ele está falando da cidadania terrena, isso é, deveres que você tem na cidadania e direitos, né? Isso é um princípio basilar de um Estado que respeita a cidadania das pessoas. Então, a Bíblia, ela, em nenhum ponto, ela retira o papel dessa cidadania terrena. E aí eu vou te falar de uma outra coisa que está no Antigo e Novo Testamento. Deus, quando trata o ser humano, ele trata o ser humano, isso aqui é muito, 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 muito interessante, tá? Deus trata o ser humano nos 4 mundos que ele pertence. A definição aqui da palavra mundo é a totalidade das coisas que pertencem ao mesmo domínio. Então, Deus trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Tá aqui, ó. São essas 4 coisas, tá? Então, como é que você prova isso, pastor? Aí eu vou dar minha paradinha aqui. Bem, quando Deus colocou o povo para atravessar o deserto para Canaã, vamos lá, água e maná, mundo biológico. O povo dividido em tribos e príncipes, ok? Mundo sociológico. Deus mandou fazer 3 festas no deserto, mundo psicológico. E a coluna de nuvem e coluna de fogo, que representava a presença de Deus, mundo espiritual. Então, olha Deus tratando o povo. Aí você vem para o Novo Testamento. Um dos textos mais lindos de Jesus é Mateus 6, do 25 ao 33. Ele vai falar dos 4 mundos. E eu sintetizo aqui. Jesus abre dizendo assim, não andeis ansiosos. Ansiedade, mundo psicológico. Pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber. Mundo biológico. Depois ele vai dizer, e quanto aos vestidos, por que vocês estão preocupados? Roupa distingue na sociedade, mundo sociológico. E ele vai encerrar no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele deixa um princípio. Ele prioriza o mundo espiritual, mas não menospreza o mundo biológico, psicológico e sociológico. Ele diz o seguinte, olha, se você me priorizar as coisas do mundo biológico, psicológico e sociológico, você vai ser abençoado. Então aqui é uma síntese de que você não pode isolar um texto para fazer uma doutrina e que Deus jamais exclui o ser humano da cidadania terrena. Obrigado, pastor Silas. E voltando à questão do Natal, acho que ficou bastante claro a sua preocupação
com a situação terrena. Até mesmo porque, sem a verdadeira liberdade, ninguém pode gozar do livre-arbítrio que Deus dá desde Adão e Eva para escolher o caminho de Cristo ou não. Sem a liberdade verdadeira, a gente não passa de peças de um manipulador e a gente não consegue, de fato, saber escolher, dedicar a vida ao que é bom ou ao que é o mal. Agora, quanto ao Natal, eu falava aqui no começo até de brincadeira, que muita gente acha que é o nascimento de Papai Noel. Depois da Segunda Guerra, isso tem uns registros na França do antropólogo Claude Lévi-Strauss, que ele fala dos registros em jornal das fogueiras dos Papais Noéis, né? Pegavam bonecos de Papai Noel e faziam fogueiras com bonecos de Papai Noel nos átrios das catedrais católicas, porque se dizia que o Papai Noel era um herege se infiltrando nessa data do nascimento de Cristo, então levavam crianças de orfanato, era uma diversão para toda a sociedade francesa ver os bonecos de Papai Noel pegando fogo. E cada vez mais, né, o sentido verdadeiro do Natal, que é essa celebração do nascimento do nosso Redentor, seja para quem é religioso, do nosso Redentor dos pecados, seja para quem não é, daquele que diviniza a nossa condição e nos faz titulares de direitos e garantias fundamentais, vem se desvirtuando. E nesse sentido, eu vou passar para o Cláudio, que ele tem uma pergunta interessante, pastor. Boa noite, pastor Silas. Novamente, né, uma satisfação estar falando com o senhor aqui. Nesse contexto que o Pavinato fez a introdução, me veio à mente a questão de uma luta de 3 séculos, né, até 334 depois de Cristo, que Constantino, imperador romano... não é o Rodrigo. Não é o Rodrigo. Não é o Rodrigo, é o Constantino. É o imperador romano, porque senão eu também não ia pôr muita fé aí. Ele decide trazer os cristãos, né, para dentro do seu governo, praticamente, deixando a liberdade religiosa imperar em Roma. E de lá para cá, pastor, a gente percebe que, por exemplo, para colocar pessoas na rua é muito difícil, as pessoas reclamam, dizem que estão com muito medo. Mas lá na Roma Antiga, pagava-se com a vida se fosse descoberto, né? A sua crença fosse descoberta. Como é que o senhor avalia essa evolução ou involução humana, até no sentido do cristianismo, pastor? Uma das coisas mais fenomenais, né? E é tão interessante que, contra fatos no argumento, a história prova. As nações, né? As nações cuja matriz, né? A matriz, protestantismo, certo? O cristianismo, são as nações de maior Estado democrático. Isso é, onde garantias individuais são respeitadas. Porque, na verdade, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é o reino de Deus na terra. É um estilo de vida para ser vivido nos diversos aspectos da vida. Tanto é que o paradigma do mundo ocidental é o cristianismo. Né? A formação da Europa, das Américas, vem do cristianismo. Né? O que nós temos aqui, direitos humanos, proteção à vida, valorização da mulher, da criança e do idoso, é o cristianismo. Então, desculpa, eu estou um pouco alérgico. Então, nós vemos um papel do cristianismo incrível. E quando a gente vai falar da reforma protestante, desculpe, a coisa, de vez em quando eu tenho uma alergia que é terrível. Então, quando você vem falar da reforma protestante, aí a coisa fica mais incrível, né? Que a partir da reforma protestante se produz ciência como nunca no mundo. É a reforma protestante que faz o Estado laico, o Estado que não tem religião, mas ele não é laicista, ele não é contra a religião. É uma protestante que faz com que homens de classe baixa conquistem riqueza e poder, né? E vai por aí afora.
é a reforma protestante que traz a escola pública. Então, o cristianismo, onde ele impera, respeita minorias. Isso aqui é muito interessante. As nações islâmicas, onde eles imperam, matam cristãos. É proibido abrir igreja, como também no comunismo. Então assim, é aplaudido pela esquerda brasileira a China, que prende pastores, que está jogando pesado em fechamento de igrejas. Eu não quero nem falar da Coreia do Norte, que se for descoberta uma Bíblia na casa de uma pessoa, morre todo mundo. Então, o cristianismo traz a liberdade. Lamentavelmente, nós estamos verificando em partes, em questões do mundo ocidental, onde o respeito às pessoas, o direito das pessoas, deveria de ser uma coisa, uma marca inegociável, estão negando ao próprio princípio de fé que eles dizem que creem. O Brasil é um país cristão, aí eu vou dizer, nós estamos não é evolução, na involução. Nós estamos caminhando para a venezuelização, ou qualquer palavra melhor do que essa, certo? Então, ao invés de mantermos o direito das pessoas vivo, nós estamos criminalizando a opinião, um verdadeiro estado de exceção. Você não é livre para falar. O cristianismo trouxe essas coisas. Da liberdade de se expressar, da liberdade dos contrários, da liberdade de você dizer, eu não creio em Deus e eu não quero Cristo. Isso é marca onde as nações, onde imperam o cristianismo, é uma marca. Tem gente que não conhece o mundo, não sabe o que acontece fora daqui do seu país, pensa que tudo é igual ao Brasil. Você, se chegar aqui, certo? Um líder islâmico, ele abre, ele é para a mesquita em qualquer lugar do Brasil, por exemplo. Vamos lá, vamos tentar abrir uma na Arábia Saudita, uma igreja evangélica ou católica. Vamos lá tentar, vê se você consegue abrir no Irã. Então aqui está a diferença, e nós não podemos perder isso que o cristianismo trouxe. Então, de um certo aspecto, nós vemos uma decadência desses princípios fundamentais que regem a sociedade do mundo ocidental. E que, se não houvesse o cristianismo no mundo ocidental, isso aqui ia ser uma sociedade de bárbaros. Estou aí e eu achei muito interessante e relevante colocar isso. Eu já tinha até separado essa pergunta. O senhor citou a venezuelanização do Brasil, né? A gente está caminhando realmente a passos largos, eu concordo muito com o senhor. E eu tinha separado a seguinte pergunta: qual a sua visão, justamente em relação a, recentemente, o ditador venezuelano Maduro ter declarado o Natal? Então, um Natal por decreto, um Natal de ofício. Como é que o senhor, como pastor, enxergou isso? A gente corre o risco de chegar nesse nível aqui no Brasil, pastor? Gente, isso é as coisas das mais absurdas, que só ditadores promovem isso. Se você me perguntar, eu acredito em qualquer coisa que pode acontecer aqui, diante de tudo que nós estamos vendo. Quer dizer assim, não é possível, não, isso não, agora não vai acontecer, não. Nós estamos vendo as aberrações, certo? Constituição ser rasgada, leis ordinárias serem rasgadas, não estão nem aí, É como aí o Pavinato, me dizendo, porque eu de direito não entendo nada, eu sou leigo em direito, então eu busco informações, Aí o Pavinato falando do professor de Alexandre de Moraes, o último catedrático da USP, o maior constitucionalista, aí o Gonçalves Filho, estou certo o nome, Pavinato? Filho, Ferreira Filho, exatamente. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Aí, o que ele diz? Nós estamos vivendo o quê? Uma juristocracia. Juristocracia. E não uma democracia. Que não é juristocracia, que não é, pode ser tudo menos democracia. Palavras do maior constitucionalista vivo. Então, o maior professor de Alexandre de Moraes. Diga-se aqui que é importante falar. O que você espera? O que nós podemos esperar? Por isso que em vários vídeos que eu faço, eu deixo sempre uma palavra no final. Deus.
Em nome de Jesus, manifesta a tua justiça e teu juízo. Deus, tenha misericórdia do Brasil, porque a gente só tem que apelar para Deus. Porque apelar para os homens, gente que se diz cristão, e o que nós estamos vendo acontecer, pessoas inocentes. Meu Deus do céu, eu fico assim olhando e digo, meu Deus, será que a sociedade brasileira, a imprensa, a esquerda fez pior? Gente ferida. 2014, eles tentaram invadir o STF. 30 policiais feridos, 8 em estado grave, manifestantes feridos. Ninguém nunca disse que era golpe. Dona de casa. Gente, olha isso aqui. Eu esqueci o nome do camarada. Um camarada que nem estava em Brasília, tá? Mas ele pegou as imagens de Brasília e falou: olha aí o que está acontecendo, e pá, pá. 14 anos de cadeia. Foi buscado em casa. Então, o que você espera? Esperar o quê? Esperar de um Senado, desculpa a expressão nesse dia de Natal, mas eu não vou, de rabiola presa, vou melhorar a palavra, né? Que devem, a maioria, e que tem medo? Então, eu só posso apelar para Deus, né? Você dizer o que o cara fez na Venezuela, o que podem fazer aqui, não é surpresa para mim nada. Olha, pastor, a gente sabe que o Estado laico, né, na sua resposta anterior, você citou a questão da laicidade e muito bem colocou em oposição ao laicismo. Não é um Estado contra a religião, mas é um Estado que ele abriga, né, toda forma de religiosidade ou ausência de religiosidade. Laico é ter, não ter, mudar, deixar de ter ou passar a ter uma religião. E nesse Estado laico, portanto, nós podemos crer na virgindade de Maria ou não. Nós podemos crer no mistério da Santíssima Trindade ou não. Mas no nosso Estado laico a gente não pode duvidar de urna eletrônica ou da lisura do processo eleitoral. Pastor, acho que a gente está chegando num ponto em que é possível que se diga que a Bíblia é inconstitucional? Amigo, nós estamos rumando para esse negócio. A esquerda... Ei, rapaz, eu tenho um embate com esses caras tem 30 anos, tá? Agora que a mídia e tal, há 30 anos os embates. A esquerda já falou de censurar textos da Bíblia. Sabe? Esquerdopatas aí falam e criticam em universidades. Você vê o nível da brincadeira. Você falou muito bem. Se alguém quiser adorar uma cadeira, nós somos os adoradores das cadeiras. O problema é seu. Adora o que você quer. Ainda vou dizer mais, Pavinato. Quer falar mal do cristianismo? É um direito seu. Sabe? Eu não fico ofendido. Sabe por que eu não fico ofendido? Porque se eu creio que o meu Cristo é vivo, ele sabe se defender mais do que qualquer defesa que eu possa colocar. Então, quando alguém vem me ofender, não, vamos calar esse cara aí porque ele está falando contra o cristianismo. Não, fale, meu filho. Isso é a beleza da liberdade de expressão. Liberdade de expressão para todo mundo falar uma mesma coisa é ditadura da opinião, a ditadura do falso consenso. Isso não é liberdade. Para que todo mundo diga, olha, liberdade, mas aqui, ó, dentro disso aqui, aí é liberdade. Fora disso aqui é o que nós estamos vendo, o ministro Alexandre de Moraes, ó, é liberdade até aqui, ó. Eu digo o que é liberdade para vocês. Você já viu democracia ter tutores? Você já viu uma democracia ter gente para dizer o que um povo pode ou não falar? Amigo, Pavinato, eu não duvido de mais nada do que pode acontecer, das aberrações que estamos assistindo. Não dá mesmo, não dá mesmo. E mudando um pouco do foco, né, teológico dessa entrevista para questão prática, que o pastor Silas Malafaia é aquele que se notabilizou, em especial em 2024 e 2025, por manter acesa a chama da manifestação popular no Brasil. Isso é um fato, é incontestável. E muita gente sabe que em todas as
eleições presidenciais desse século XXI, o pastor Silas Malafaia teve uma atuação bastante marcante junto aos seus fiéis. E o pastor Silas Malafaia é um apoiador do Jair Messias Bolsonaro. Que o Brasil estava esperando uma manifestação do Jair Messias Bolsonaro, que foi silenciado, né? Ele foi assassinado em vida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas o momento em que o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, se anuncia como escolhido do pai para a corrida presidencial, o pastor Silas Malafaia diz que o melhor candidato é Tarcísio. Pastor, a nossa audiência queria saber o que leva o seu juízo a apoiar o Tarcísio depois da indicação do Flávio, e se as últimas pesquisas do começo de dezembro, que mostram Flávio com vantagem sobre Tarcísio e outros candidatos da direita, mas todos eles perdendo de Lula, se essa última pesquisa não teve nenhuma influência nas suas últimas declarações. Bem, vamos lá. Nós estamos falando de liberdade, não é? Nós queremos liberdade para todos. Como é, então, que a direita quer calar aqueles que vão contra a opinião, vamos lá, da maioria? Vamos lá, vou botar nisso. Da maioria da direita, ou eu vou individualizar ou separar? Da maioria do bolsonarismo. Ué, nós estamos sendo incoerentes. A gente critica Alexandre de Moraes, né, que criou o crime de opinião, nós batemos firme nisso, e agora, no meio do bolsonarismo, eu sou atacado violentamente porque expresso a minha opinião. Então vamos fazer aqui uma análise rápida. Eu falei, e vou repetir algumas coisas que estão gravadas em vídeos. Não tem nenhuma novidade, mas é importante. Qual foi a minha colocação? Primeiro, uma candidatura a presidente da República não pode ser anunciada por Zap, nem por Twitter. Tem que haver conversa. Tem um ditado que o rio não passa duas vezes no mesmo lugar. Não venham para cá com a conversa do que aconteceu em 2018. Nem Bolsonaro conseguiu repetir 2022. Quando eu disse para ele que ele tinha que botar um vice do Nordeste, falei, não adianta botar um general. O tempo é outro. Você está errando. Não soma nada. Em 2018 foi um momento. E outra coisa, Bolsonaro é um fenômeno político, como Lula para a esquerda. Vamos ser honestos. Você fingir que não reconhece o opositor é ignorante. É o que a esquerda faz com narrativa para tentar denegrir e desmerecer o outro lado. Mas nós não. Nós somos seres inteligentes e também honestos. Então, Lula é um fenômeno da esquerda e Bolsonaro é um fenômeno da direita. Não venham aqui repetir histórias de fenômenos. Então, o que acontece? O Flávio Bolsonaro vai lá com o pai, ele tem acesso que eu não tenho nem você, tira do pai alguma coisa num momento emocional altissimamente fragilizado, Bolsonaro. O que ele conversou? Como é que ele tirou isso? Ninguém sabe. Um dia antes, a mulher de Bolsonaro vai a Bolsonaro. E ele não diz nada. Eu perguntei a Michele. Um dia depois, o Flávio vai arrancar isso dele. E vem o cara sem conversar nem com o partido dele. Ele não reuniu o PL. Olha aqui, meu pai falou isso. Vamos pensar. A Bíblia diz uma coisa, meu querido amigo Pavinato. Onde não há conselhos, os projetos saem em vão. Isso é o sábio Salomão. Na multidão de conselheiros, eles se confirmarão. O cara vem, não chama os partidos, que podem apoiar. Eu sou candidato e está acabado. Eu não sou criança. Que conversa é essa? Isso não é assim não, amigão. Não tem que pedir satisfação a mim não, viu, Pavinato? Ele não tem que ligar para mim, olha, bobabi, borobobó, você aceita? Não. Eu disse para ele, você não tem musculatura
política para isso. Você não tem. Aí vamos agora à pesquisa. Bem, todo mundo sabe que Bolsonaro detém entre 25% a 30% do eleitorado. Quando alguém vem, filho de Bolsonaro, e fala em nome dele, vai subir na pesquisa. Isso aí é a coisa mais tranquila que tem, né? A turma que apoia Bolsonaro, certo? Porque a pior coisa, Pavinato, é paixão política. Fica igual a futebol. A paixão, ela é cega e burra, porque ela trabalha apenas com vontade e emoções. Então, pegar na política com paixão não tem sabedoria, inteligência, estratégia. Aí a turma que apoia vem lá, é isso aí, Bolsonaro falou, tá falando, ninguém pensa, ninguém para pensar. Então ele sobe na pesquisa. Quando? Lógico que Tarcísio vai cair. Lógico que Michele vai cair. Agora tem um dado interessante na pesquisa. Ele tem a maior rejeição. E pesquisa não é só intenção de votos. Ele tem 62% de rejeição. E com essa rejeição, não ganha eleição nem aqui, nem de síndico, nem de terceiro carimbador de condomínio. Não ganha. Sabe? Essa é uma outra realidade. Agora, olha o fato. Pavinato, olha o fato. Por que a esquerda não atacou Flávio? Todo mundo caladinho. Ninguém atacou ele. Como quem diz assim, maravilha, esse é o cara para a gente derrotar. Venha! A esquerda, quando ela percebe uma candidatura forte, ela ataca, cria narrativa, vem pro pau. Por que tão caladinhos? Aí vamos pro Tarcísio. Eu tenho divergências com o Tarcísio, Pavinato. Eu não digo a mim para ele tudo, não. Já falei coisas pessoais para ele de ferver. Mas Tarcísio tem musculatura política, número 1. Ele é governador do maior estado do país e fazendo um excelente governo com aprovação. A turma, ninguém, Pavinato, ninguém vai ganhar essa eleição sem o centro. Estão com raiva? Quem elege é o povo. Se o povo, se uma parte do segmento social elege gente e essa gente é do centro, você tem que respeitar isso. A política não se faz com a paixão, porque eu, puritanismo, eu não estou dizendo que eu apoio o centro porcaria nenhuma, certo? Já falei que são prostitutas muitas vezes que se vendem, já disse isso, já declarei. Mas a questão, Pavinato, é que ninguém ganha eleição, nem Lula, sem o povo do centro. Por que você acha que Lula botou lá atrás José Alencar como vice? Ele é bobinho? Ele é um estrategista político violento, porque ele é do outro espectro político. Por que ele escolheu Alckmin? Porque Alckmin foi governador 2 vezes de São Paulo e ele encarna o estilo do paulista. E mesmo o Alckmin chamando ele de ladrão. E botou para arrombar e tudo. Então, vamos parar, ok? De falso puritanismo. E vamos pensar, é tudo errado, Pavinato. Anuncia na hora errada. Fala na hora errada. Tira do pai que tem agora, emocionalmente, ficaria, porque quando você é injustiçado, eu sou psicólogo, a injustiça é um dos fatores externos para levar à depressão. A depressão endógena, fatores internos do organismo, ou exógenas, fatores externos. Então, o que leva a pessoa à depressão são fatores externos. Perdas, injustiça, pode levar uma pessoa à depressão. Angústia, porque é injustiçado, é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele sabe que não fez nada, que não quis dar golpe. Então, como você, nesse momento... E outra, a coisa é tão vergonhosa que Bolsonaro tinha alguns dias que ele tinha sido preso. Quer dizer, não, a Bolsonaro está lá 6 meses. Vamos ouvir o que o Bolsonaro quer. Não, a prisão dele foi há poucos dias. O cara está abalado emocionalmente. E vem para cá com anúncios precipitados. Aí, meu filho, aí, meu amigo, aí eu abro a boca que eu não tenho medo. Não sou bolsominion, eu sou aliado, mas não alienado. Tá certo? Não estou aqui dizendo que o Tarcísio é a perfeição, meu Deus. Ele não é candidato a Deus. Ok?
Então, essas são as minhas posições. E quero ser franco. Não estou dizendo que, olha, eu sou o dono da verdade. É minha posição de cidadão e do direito de pensar e de emitir minha opinião. Claro. Eu ia até fazer uma pergunta que estava engatilhada, mas eu não vou fazer porque ela já está respondida, né? Até mesmo a escolha da chapa ideal, né? A sugestão de uma chapa ideal de Michele como vice do Tarcísio e não Flávio é por essa rejeição de 62%. Então isso já fica respondido aqui. Agora eu queria te perguntar uma coisa. O Alexandre de Moraes deixou devolver os seus cadernos de estudo bíblico? Ô, Pavinato, esse cara é mau. Esse cara é perverso. Ele usa um princípio do seguinte: vai ficar preso aqui na minha mão para ver se cala, se intimida. Eu vou contar aqui um episódio. Gilson Machado, há mais de 6 meses, vou lembrar a história. Alexandre de Moraes mandou prender o coronel Cid. Ou ele foi informado, ou a assessoria ele. Ele manda prender o coronel Cid e cancela imediatamente. Por quê? Porque se prende o coronel Cid, a delação dele cai, que é a única patifaria que sustenta a denúncia do procurador Paulo Gonet. Então, ele prende e solta, ele joga uma cortina de fumaça, manda prender o Gilson, ex-ministro do Turismo, em Pernambuco, com a conversa que Gilson queria arrumar um passaporte falso para Cid e tal, quando Gilson tem o pai português e foi renovar o passaporte do pai. O que ele faz? A consciência doeu tanto, mas ele, como é soberbo, porque todo ditador é soberbo, ele prende o Gilson de manhã, no final do dia, libera, mas mantém há 6 meses as cautelares. Gilson não pode sair de Recife. Eu conheço o Gilson, é meu amigo, é um empresário, tem mais de 300 funcionários, tem negócios fora de Pernambuco, tem hotéis em Alagoas, tem fazendas em Goiás. Impedido de sair de Pernambuco pura covardia e maldade típica de ditadores. Aí chega a minha vez. 6 dias depois de toda a imprensa noticiar, né, que eu estava sendo investigado, eu estava em Portugal. Eu tenho igrejas em Portugal e Estados Unidos, eu podia ficar lá. Se eu fosse medroso, se eu fosse covarde. Voltando de Portugal, eu tenho meus cadernos teológicos, 3 cadernos teológicos, de esboços, que eu gosto de escrever. Aqui, ó, vou provar, ó o que eu gosto. Ó. Aqui deve ter, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. Eu escrevo, que é uma maneira que eu utilizo para exercitar a memória. Escrevo e falo. 3 cadernos teológicos e um caderno, todos os discursos que eu fiz e todos os vídeos, são mais de 50 vídeos nesses últimos 4 anos, botando para quebrar em cima dele, está escrito nesse caderno. O fato foi tão ridículo que o delegado que me interceptou, um cara digno, respeitador, disse assim, ele pegou e começou a folhear os cadernos enquanto estavam revirando minhas malas. Aí ele foi folheando, página por página, folheou e disse assim, pastor, eu vou te dar os cadernos. Eu vou ter que ligar, porque ele estava debaixo, né, do delegado, do chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes em Brasília. Aí ele liga para o cara, para o delegado, falando dos meus cadernos. Aí ele diz assim para mim, pastor, eu lamento, eu vou ter que pegar teus cadernos e levar. E outra, hoje, Pavinato, você digita um caderno desse em pouco tempo. Já tem mais de 100 dias. Dizer que não é perseguição religiosa é minha ferramenta de trabalho. Você é advogado, sabe mais do que eu 1000 vezes. É professor. Quando é que apreende um passaporte? Risco de fuga. Risco de fuga. Uma coisa grave. Eu estou voltando do exterior, não estou saindo do Brasil, gente. Então, eu fico com vergonha, sabe, de ver uma perseguição política religiosa para me intimidar, mas escolher o cara errado, que eu não tenho medo dele. E quem não assistiu o vídeo
que eu publiquei na sexta-feira, agora, sexta-feira, que passou, meu amigo, o que eu falo lá, desculpa, Pavinato, meu sogro dizia, coruja que não gaba do toco, chumbo nela. Eu quero saber qual foi o macho dessa turma toda política de direita que falou que eu falei abrindo a boca sobre o Banco Master e a mulher dele. Hã? Então, nós estamos vendo um regime de exceção. O que ele faz o que ele quer, prende quem ele quer, cerceia quem ele quer, intimida quem ele quer. Tá aí, Pavinato, é indiciado. Você sabe que tem um caminho: indiciamento, Polícia Federal, denúncia, Procuradoria, certo? Hã? Aí depois vai para um julgamento. Eu não fui nem indiciado. Você está com caneta aí, Eu não fui pastor? indiciado. Hã? Você está com caneta fácil aí? Tô. Anota aí, 11 3168 7969. Bart de Moraes Advogados. Dizem que esse escritório resolve tudo. É o da Viviane Bart de Moraes, esse escritório. É o telefone do escritório. Atua na Suprema Corte. Eles são especializados em cortes superiores. É um espetáculo. O problema, Pavinato, eu não tenho grana para pagar. Esse é que é o problema. Eu não tenho essa grana. É verdade. Não é barato. Custa até uns 3 milhões no mês. Bom, mas no tá mínimo. com os 2 rins funcionais? Pode solucionar. Nesse sentido, o Cláudio Caivano, eu passo para você. Obrigado, Estou muito Pavi. engraçadinho. Na verdade, o senhor inclusive citou, eu também já tinha deixado essa pergunta engatilhada. Eu assisti esse vídeo que o senhor fala, né? Dos 129 milhões, são 3 milhões e meio por mês, para não ter nenhuma atuação, mas vamos deixar isso de lado. Recentemente vi que fizeram o que para mim pareceu, pastor, queria saber a sua visão disso, né? Como é que o senhor recepcionou isso? Me pareceu uma ameaça da PGR, né? Do Paulo Gonet, dizendo que está preparando uma denúncia contra o senhor em virtude das suas falas contra as Forças Armadas. E olha, para mim ali pareceram apenas o senhor ter dito verdades sobre as Forças Armadas. Então, o senhor acabou de dizer não foi indiciado, né, nessa investigação que resultou... Ainda não. Na questão dos seus cadernos. O senhor teme essa? Porque me parece mais uma injúria contra as Forças Armadas do que qualquer outra coisa. E aí não precisaria nem dessa forma do PGR. Mas como é que o senhor recepcionou essa suposta ameaça, pastor? Rapaz, a coisa é tão incrível que eu, numa manifestação, né, não falei das Forças Armadas, que eu respeito. Meu pai, saudoso pai, oficial da Marinha, ex-combatente. Eu tenho orgulho. Sabe? Eu tenho orgulho. O que eu falei? Essa cambada aí de comandantes de 4 estrelas, cambada de frouxo, covarde, omisso, não é para dar golpe, não, para se posicionar quando generais de alta patente, com uma folha corrida, com medalhas do exterior, como Braga Neto, como o general Heleno, e eles não falam nada. Liberdade de expressão. Agora vem o Paulo Gonet e há uma discussão, né, me denunciar ao Supremo Tribunal Federal? Por quê? Quase nada. Eu não tenho foro, eu não tenho prerrogativa de função. Como é que é isso? Então, é o país que nós estamos vivendo. Eles podem tudo, irmão. Vai me denunciar? Por quê? Calúnia? Difamação? Injúria? Qual é a brincadeira? Nesse país, liberdade de expressão foi para a lata do lixo, amigo. Eles transformaram a liberdade de expressão, como já aqui, né? Liberdade de expressão, para todo mundo falar uma mesma coisa e pensar uma mesma coisa, é ditadura da opinião, ditadura do falso consenso. Não é liberdade. A liberdade de expressão é eu respeitar, por mais esdrúxulo que seja a sua forma de pensar, e de eu não concordar, você tem direito de falar. Isso nas nações democráticas do mundo, Estados Unidos, Canadá, na Europa, isso é a coisa mais comum. Aqui no Brasil, os caras querem te denunciar por uma fala de liberdade de expressão. Eu dei uma opinião daquilo que eu vejo. Eu estou mentindo? Eles se calaram. Por que eles não chegaram para o ministro da Defesa? O José Múcio disse assim, olha aqui, ó, nós não vamos aceitar isso aí, não. Nós vamos pedir renúncia. Isso era papel de macho. Não é para dar golpe, não. Que golpe porcaria nenhuma.
Cara, era para eles chegarem e dizer assim, tá aqui entregue. O comandante da Marinha do Exército Aeronáutico, tá aqui entregue nossos carros. Pode avisar lá. Se fizesse a perseguição, essa prisão injusta de Braga Neto, né? E essa tentativa de narrativas, de construção de narrativas sem prova, de golpe, tá aqui, nós entregamos o cargo. Eu queria ver se iam meter as cabeças. Essa que é a questão, amigo. Nesse país eles podem tudo e nós não podemos nada. Bem, pastor. Eu tenho mais duas perguntas, eu vou globalizá-las aqui em uma só, né? Tentar juntá-las. E globalizar foi mal, né? já Não, começou vou juntar mal. as duas. Eu li o livro Confissões de Santo Agostinho e me chamou a atenção duas frases ali, dois pensamentos que ele coloca e que tem muito a ver com o tempo que a gente está passando aqui no Brasil, né? Na verdade, no Ocidente, como o senhor citou. A primeira é que ninguém perde algo que não lembra possuir. Ele até dá o exemplo de quem transportava uma carteira e não lembrava que pegou e perdeu essa carteira. Eu troco aqui de lugar a liberdade. Eu já, inclusive, escrevi no meu primeiro livro sobre isso. O brasileiro não sabe que um dia teve liberdade, não sabe nem o que significa liberdade. Então, quem não sabe que um dia possuiu, não tem como lutar por ela. Agora, a segunda frase é impactante para mim. Ele dizia mais ou menos assim, né? Ninguém quer a verdade. Só querem algo que conforte seu coração e que não entre em conflito com a sua crença. Nesse sentido, como fazer para resgatar esse desejo de verdade, pelo menos do cristão brasileiro, para que ele volte a lutar por liberdade, pastor? Repete, porque uma ligação Nós tivemos um problema de conexão. A sua parte. Sem problema algum. Pergunta final. A pergunta final só ou... A pergunta final. A pergunta final. O que a gente precisa fazer, já que o Santo Agostinho dizia que ninguém quer a verdade, quer apenas alguma coisa que conforte seu coração e não entre em conflito com a sua própria crença. Como resgatar no cristão essa coisa de voltar a lutar por liberdade? Deixa eu dizer uma coisa linda do povo brasileiro, que é um povo pacífico. Isso é sensacional. Isso é lindo. Mas tem uma coisa ruim. Passagem, sabe? É comigo? Não. É com a minha mãe? Não. É com meu pai? Não. É com meu filho? Não. É com meu irmão? Não. Então, que se lasque. Eu não estou nem aí. Isso é o que está acontecendo com a sociedade. Segundo lugar, que esses caras botaram medo. Gente, não tem tantos anos. Para pensar. Para um pouquinho só para pensar. Há 5 anos atrás, 4 anos atrás, pronto, não vou longe. Ninguém tinha medo de criticar ministros do STF. Ninguém tinha medo de expressar opinião por redes sociais. Quem instituiu o crime de opinião a partir do inquérito imoral e ilegal das fake news, que não tem a participação do Ministério Público, como prevê a Constituição no artigo 129, esse cara começou a produzir perseguição política. Nós temos gente que caiu fora do Brasil por opinião. A lambada que o judiciário da Espanha deu nele, a questão da extradição do Eustáquio. Olha o que os caras da Suprema Corte da Espanha falaram. O que para vocês é crime, aqui é liberdade. São democracias fortes, certo? E, lamentavelmente, esse cara, o segundo nível, ele conseguiu botar medo. As pessoas têm medo de falar. E o medo é uma prova que nós estamos a caminho de uma ruptura total da democracia. Jorge Pontual, correspondente internacional da Globo, quando ele veio censurar a Telegram, Jorge Pontual abriu a boca e disse: nenhuma autoridade tem o poder de querer dizer o que é certo e errado dos cidadãos. Nós somos livres para emitir opinião. Isso é uma aberração, o que está acontecendo no Brasil. Então, ele primeiro, certo? Primeiro, as pessoas, o estilo do brasileiro não é comigo. Então, não quero nem saber. Se não doer na barriga, para lá. Se doer na barriga, aí eu me posiciono, diferente do argentino. Estou só mostrando aqui para vocês, em segundo lugar, o que esse cara conseguiu construir. Juntou essas duas coisas, meu amigo, o povo ficou com medo.
Para a sociedade brasileira para pensar há bem poucos anos. Não tinha isso. Tanto é que a esquerda tentou invadir o STF, os ministros tiveram que ser tirados em 2014. Ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Então as pessoas estão com medo. E aí nós desaprendemos o caminho da liberdade. Aquilo que é tão explícito na Bíblia, certo? Aquilo que é tão claro na Bíblia, certo? Sobre a individualidade. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus dá a dica, o que é o melhor, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo. Ó, eu vou mostrar para vocês a vida e a morte. Eu vou dar um conselho, escolhe, pois, a vida. Mas quem vai escolher são vocês. Essa é a nossa tristeza do que está acontecendo no Brasil. As universidades controladas pela esquerda, qualquer estudante, eu tenho um membro da minha igreja de Brasília, o cara é do pau, tá? Expulsaram ele da Universidade de Brasília. Aí ele é inteligentíssimo. Ele fez a prova e passou para a Universidade Federal de Goiás. E está lá quebrando o pau, mas não se pode. Então, lá na base, professores ideologicamente comprometidos com o projeto de poder da esquerda, ensinando nossas crianças, ensinando nossos adolescentes. Então, nós estamos criando, gente, uma geração de pessoas alienadas, que não sabem lidar com o contrário, com a opinião contrária. Lamentavelmente, é o que está acontecendo no Brasil. Pastor Silas, agora acho que a pergunta mais complicada. E o Botafogo, hein? Rapaz, coitado do meu time. Coitado. Tem salvação? Coitado. Eu vou falar o quê, rapaz? Vou falar o quê? Pega um técnico que é filho de um famoso, mas que não é porcaria nenhuma. Olha o que é o fazem, Oruan? rapaz. O Oruan? Eita, meu Deus do céu. Vamos pôr o Oruan para ser técnico do Botafogo. O Oruan, que é filho do famoso Marcinho VP. Pelo menos tem grana para comprar crack. Pegou? Pegou o trocadilho? Foi bom. Eu tô me especializando. Vou virar comediante ainda. Eu vou virar comediante. Olha, pelo menos é o seguinte, de um ano para cá, o Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então a gente está com esse gostinho. Agora veio o Flamengo, né? Campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Não pegou o manual de como vencer o PSG com o Botafogo, né? O Botafogo ensinou como é que se vence o PSG. Eles não pegaram o manual e se lascaram em cima do PSG. Então, nós ainda podemos ter um gostinho de dizer assim, não, peraí, ei. Nós fomos campeões agora, um ano atrás. Peraí, vamos devagar. É só isso que eu posso dizer. Tá certo. Pastor, eu quero agradecer muito o seu tempo, tá? E deixar aqui um espaço aberto, se o senhor tem alguma coisa a dizer para a nossa audiência. Se não tem também, pode mandá-los à casa do cacique. Fique à vontade, pastor. Primeiro, meu amigo Pavinato, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. Eu aprendi a reconhecer as oportunidades que as pessoas me dão. Tem gente que pensa, Pavinato, olha, vou fazer um favor para vocês, hein? Olha, é muito para vocês eu estar aqui. Isso é gente medíocre, gente que não pensa, gente que não entende que o outro é importante. Então, primeiro ponto, agradecer a você. Agradecer por você ser essa voz. Você é um cara preparadíssimo, né? E é uma voz. Na brincadeira, na gozação, você arregaça como poucos, tá certo? Como poucos. Então, parabéns pelo que você vem fazendo. Mas eu queria deixar uma palavra nesse dia de Natal. O que Jesus veio fazer aqui na Terra? Uma tríplice função. Em João 6,38, ele diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Jesus veio cumprir um propósito. Em Lucas 19:10, ele diz assim: o Filho do Homem veio buscar, ele veio buscar o que se havia perdido, isso é, o ser humano. Em 1 João 3:8, diz assim: foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus veio para salvar o homem da condenação do inferno. Jesus veio para transformar o homem numa nova criatura. Porque eu, Pavinato, se o evangelho só falasse de eternidade, eu ia ter muita dificuldade para acreditar. Se o evangelho só falasse de um Cristo, aqui não tem nada de vida cristã, aqui o pau vai comer. Só tem vida cristã, alguma coisa na eternidade. Mas Jesus declara em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu sou pastor há 45 anos, lidando com gente. Eu não sou pastor só de microfone, não. Eu atendo gente. Ontem eu estava até 9 horas da noite atendendo pessoas, porque isso é meu papel de pastor, atender gente. Então, eu conheço, Pavinato, não só da minha experiência pessoal, mas de ver o que Cristo faz na vida de pessoas e muda para melhor. Ele transforma, ele muda a nossa vida. Então, vida abundante começa aqui na Terra. Você não foi feito para viver 50, 60, 70, 80, 90, nem 100 anos. Você é eterno. A vinda de Cristo aqui na Terra é devolver o homem ao estado original que Deus o criou. Ser eterno. O pecado, a queda, afastou o homem de Deus. Então, Jesus vem para reconciliar o homem pecador com Deus Santo. Meu conselho para você que eu digo à audiência que está aqui, entregue sua vida a Cristo. E vou fazer um desafio a todos. Eu creio que ele está vivo, tenho experiência. Fale aí. Jesus, se manifesta na minha vida. Tu existe? Se manifesta na minha vida. Não fica querendo dizer, não, se ele aparecer aqui, eu acredito. Primeiro, ele não deve a existência dele. Ele não deve provar nada para ninguém. Porque ele é. Quem é, não precisa provar. É, e acabou. Eu não preciso provar minha existência. Eu sou e acabou. Ele é, mas ele quer se manifestar. Eu digo uma palavra, Pavinato, que Deus trabalha no varejo, não no atacado. Uma das coisas mais lindas é que as maiores mensagens de Cristo na Bíblia foram pregadas para uma só pessoa. Tal é a importância do indivíduo. O que significa ser indivíduo? A qualidade de ser único, incomparável, insubstituível, inconfundível. Só tem você no planeta Terra, pode ter alguém parecido. E Cristo, ele se manifesta na individualidade. Então, a minha oração é que a bênção de Deus acompanhe todos vocês. Amém. Declaro que Cristo ama você, que ele está interessado na sua vida, em mudar você para melhor. Não é o pastor, nem o padre, nem a minha igreja. Olha, a minha religião, eu mudo. Não, eu não mudo ninguém. Mas eu creio num Cristo poderoso que muda as pessoas. Que Deus abençoe cada um. E digo aqui, na minha oração, tá? Em nome de Jesus, eu não sei quem está me acompanhando aqui. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é uma crise conjugal, eu não sei se é uma agonia ou uma angústia profunda, eu não sei o que é, um vício desgraçado, eu não sei o que é. Mas eu quero declarar, na autoridade do nome de Jesus, vitórias e bênçãos e milagres para a sua vida. E para você também, Pavinato. Já disse para você, e agora eu vou botar aqui em público o que eu disse no particular. Não faça isso, não faça isso. Faz sim. Faz sim, faz. Eu mexo com o Pavinato e digo para ele assim, Deus tem um grande propósito para a sua vida. Maior do que o que já aconteceu até aqui. Fale com ele. Eu digo para ele, estou repetindo o que eu digo para ele, ele sabe. Eu digo, olha, Deus tem um grande propósito, que ninguém cruza o meu caminho para nada. Ninguém cruza meu caminho para nada. Eu garanto isso que eu estou falando, eu sei, pela minha experiência, eu sou pastor há 45 anos. Então, eu tenho certeza, Pavinato, que Deus tem coisas muito maiores para revelar a você e se manifestar a você. Sabe por quê, Pavinato? A gente pode enganar qualquer pessoa, mas ninguém engana a Deus. Porque Deus, quando olha para mim e para você, o olhar de Deus é tridimensional. Deus olha que coisa interessante, mente, vontade e sentimentos, porque ele tem a onisciência. Então,
Ninguém engana Deus, porque quando Deus olha, não está olhando tua aparência, teu jeito de falar, tua eloquência, os cursos que você tem. Ele vai lá na tua alma, lá no profundo do teu ser, o coração, que é a sede da mente, vontade e sentimentos. Então, é isso que é a grandeza. Deus olha lá o coração do homem, sabe da fome, sabe do desejo, da fome da verdade, da fome de querer Deus ou querer algo que ele não conhece, que ele não sabe, que se manifeste a ele. Então, Deus conhece o coração de cada um que está aqui, cada um que está te acompanhando. Que Deus te abençoe, Pavinato, o colega, o amigo que está com você, a tua audiência. Muito obrigado pela oportunidade. E mais uma vez, um abençoadíssimo Natal e um ano novo de vitórias e bênçãos para vocês. E que Deus tenha misericórdia do Brasil e manifeste a sua justiça e juízo sobre esses homens maus. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Muito obrigado. Bom, esteve conosco o pastor Silas Malafaia. Muito obrigado mais uma vez. E mais uma vez eu desejo a você que nos acompanha um Feliz Natal. E vem chegando o ano novo, também espero que o 2026 de vocês seja fantástico. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta com o especial do Tribunal do Pavio Curto e nossa vida segue a programação normal, de segunda a sexta, das 19h30, a partir das 19h30, aqui no portal Metrópolis TV, no YouTube. Um beijo, Feliz Natal, Cláudio Caivano. Feliz Natal, Pavinato. E até amanhã. Estamos aqui no estúdio 360. É o único painel de LED curvo, P1, com 44 metros quadrados de toda a América Latina. Aqui você pode realizar podcasts, fotografia, eventos, talk shows, palestras, transmissões ao vivo, comerciais, propagandas, desfiles e muito mais. E aqui é o deck Faria Lima da Loop World, um espaço aberto com vista incrível para o skyline urbano da Faria Lima. Este espaço vai surpreender os seus convidados e trazer momentos inesquecíveis. Apenas 10 minutos aqui fazem toda a diferença.